Olá pessoal, bem-vindo ao canal! Vai ali rapidinho, faz a sua inscrição. Já fez isso? Ainda não? Vai lá rapidinho, clica, dá sua inscrição e claro, receba uma notificação quando vídeos novos aparecerem no canal. A gente vai falar hoje sobre uma coisa bem importante para você que está planejando intercâmbio em outro país, em especial nos Estados Unidos. Vamos lá! Vai ali rapidinho, dá o seu clique, inscreva-se e receba as novidades do nosso canal e, claro, me ajuda para que eu possa te ajudar também. A gente vai falar hoje sobre um assunto que é bem importante para quem tem planejado uma viagem de intercâmbio. A gente sabe que é muito comum, mesmo nessa época agora de dólar louco, né? Como sempre foi louco, ultimamente está mais louco do que nunca, mas a gente já começa a planejar isso com muita antecedência. E muita gente tem perguntado para mim o que é que está acontecendo, qual é o clima nas escolas de idiomas aqui nos Estados Unidos. É sobre isso que a gente vai falar hoje então. Mas para a gente começar a falar sobre esse assunto, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Não é dark, pode ficar tranquilo, não vai ser confuso, você vai conseguir entender o que eu estou falando. Mas é que a gente vai ter que voltar para o ano de 2017, em especial com a posse do presidente Donald Trump. Por que isso tem a ver, na verdade, com o que está acontecendo hoje, durante esse período de 2020, ainda com a pandemia? Quando o presidente Trump começou o seu período de governo, ele mudou muitas das regras que envolviam a admissão de estudantes internacionais e, claro, também a emissão de vistos de turista e de estudantes. Em uma pesquisa até recente, na verdade pensando em anos, não é? E o escopo dessa pesquisa também, em uma pesquisa de 2017 do Instituto de Educação Internacional, 83% das instituições de ensino que participaram naquela pesquisa mencionaram que o motivo de muitos alunos não virem estudar nos Estados Unidos era a demora ou a negação dos vistos de estudante. Quando a gente fala em alunos internacionais nos Estados Unidos, existem vários tipos de cursos que um aluno pode estudar, claro. Cursos universitários, de graduação, pós-graduação e uma área muito específica que é ensino de idiomas. Escolas de inglês aqui, a gente tem na costa leste e costa oeste várias escolas, houveram durante pelo menos digamos que 3 anos, 2017, 2018 e 2019, houve uma recuperação desse setor. Diferentemente de outros setores da economia, o setor de educação, em especial de ensino de idiomas, estava crescendo muito, muito mesmo. Aí o que acontece? Mesmo com esse número de restrições, em imposição de restrições, e oficialmente, às vezes, o governo não dava os dados do número de negação, né, de vistos, de barrar estudantes internacionais, mas quem trabalhava com venda, era muito claro que isso já tinha começado a acontecer, em especial com 2 países, com a Rússia e com a China. Com o passar do tempo, o mercado foi entrando naquele clima de aquecimento, todo mundo achou que realmente, né, o mercado estava se recuperando, as coisas vão melhorar, e as empresas da área começaram a anunciar também que elas estariam fazendo compras. Então, grandes empresas ou grandes escolas começaram a investir em outros players, né, outras escolas no mercado, a fazer compras. Por exemplo, uma das grandes escolas, ou uma das grandes redes de educação chamada EC, fez a compra de um instituto chamado Embassy English, que faz parte do Study Group. Essa compra garantiu aqui nos Estados Unidos que um grande número de escolas, que antes eram desse grupo, do Study Group, passassem a ser da EC. Escolas foram fechadas, outras foram abertas, mas foi uma grande aquisição. E isso foi, por exemplo, a gente está falando essa movimentação a partir dos anos 2018. Então, 2018 crescimento, iniciam discussões e processo de compra de outras marcas no mercado. No ano de 2019, a gente está falando oficialmente em julho de 2019, a Kaplan International adquiriu 2 escolas. Ela comprou a Alpadia, que é uma escola de alemão e francês na Europa, e também uma grande rede de agentes de viagem, de intercâmbio para alunos, né? A Kaplan passou a ter então contato das escolas e também a maior agência de intercâmbio para fazer a venda desses programas. Aí o que acontece? Você tem escolas crescendo e, diferentemente de outras escolas, como por exemplo no Brasil,
É bem interessante o que acontece, né? No Brasil você tem captação durante o ano todo, o aluno pode começar a estudar sem problema algum. Escolas internacionais dependem de agentes. Os agentes vão mandar alunos para que essas escolas tenham então seus alunos durante períodos específicos. O maior período é geralmente o verão. As pessoas querem vir estudar no verão. Aí o que aconteceu então? E aí que a coisa começa a ficar triste. Final de 2019, começo de 2020, todo mundo naquele clima. Várias dessas empresas grandes de educação tinham comprado outros parceiros no mercado. Então, embora não estivessem sem dinheiro, já estava em uma situação um pouco mais complicada, porque, claro, a partir do momento que você investe uma nota muito grande, você espera recuperar essa nota muito grande no próximo período fiscal ou nos próximos anos, né? E aí o que aconteceu foi, fizeram compra de escola nova, tá tudo ótimo, tudo maravilhoso. Na sequência, começo de 2020, veio a pandemia. E aí o que aconteceu com a pandemia? Essas escolas já tinham gastado dinheiro com compra, com aquisição, algumas já tinham vários problemas de caixa. Ao mesmo tempo, o governo aumentou ainda mais a fiscalização de outras escolas, de idiomas também, ou de programas parecidos, digamos que faculdades pequenas, que tinham um esquema de venda praticamente, né, vamos chamar assim, de venda de visto estudante. O aluno não ia nunca para a escola, ficava tudo de boa, estava tranquilo, trabalhava, e aí não tinha, na verdade, era uma coisa toda criminosa. Uma escola, por exemplo, em Nova York, foi até fechada, uma escola conhecida, com bastante aluno, foi fechada porque não estava pagando aluguel, veja só. E isso a gente está falando em final de 2019 e começo de 2020, até antes da pandemia. Com o começo da pandemia, você tem grandes grupos educacionais que não tinham nenhum tipo de programa de ensino online, tendo que lidar com agentes em outros países também, e esses agentes já estavam com dificuldade para conseguir honrar suas contas. Então você tem todo esse efeito. Aí a gente adiciona essa questão, não é, de ter os agentes, as escolas sem saber o que fazer, com o governo colocando outras restrições de visto e de viagem. Então o que acontece? Os Estados Unidos, que já não estavam nos últimos anos, não é, como um destino muito procurado por alunos, por estudantes internacionais, fica numa situação ainda pior. E aí, durante a pandemia, a gente tem essa situação de abre e fecha das escolas, né? Começa a funcionar, o número de casos de vírus aumenta e tem que fechar de novo. Então, todo mundo ficou com medo de vir estudar. Como isso tudo, como essa história toda que eu te contei de Dark agora, que a gente foi e voltou no tempo, continua agora, como isso afeta a sua habilidade de planejar a sua viagem? Se você tiver que planejar o seu intercâmbio entre 2020, o que sinceramente eu já falaria para você não fazer, mas se você tiver que planejar uma viagem para 2021 e 2022, consulte muito bem, tanto com o seu agente, se você fizer por um agente de viagem, quanto pela escola, se você for fazer de forma direta, quais são os termos de cancelamento. Não planeje nenhum tipo de viagem sem entender muito bem quais são os termos de cancelamento. Além disso, a gente sempre reclama, né, às vezes como brasileiro, de ter que pagar a prestação. Fala, gente, são 400 prestações. Mas esse é um dos melhores períodos para fazer o pagamento do seu curso, a prestação. Escolas estão fechando aqui do dia para a noite, ou da noite para o dia, como você preferir. E muitas vezes pegando alunos de surpresa. Um caso muito grande, na verdade, aconteceu recentemente, que foi o da Stafford House, com diversas escolas nos Estados Unidos, em locais realmente muito bons, né? E que acabou cortando totalmente a operação dela aqui e ficando com o Reino Unido e Canadá. Então, de novo, se você estiver planejando estudar aqui nos Estados Unidos entre o final desse ano, 2021 e até 2022, conheça os termos de cancelamento do seu contrato. Outra coisa importante, consulte também com a sua agência quais são os planos que a agência tem se você tiver que, por acaso, deixar de receber aula presencial. Existem planos definidos para isso? Esse é um outro ponto muito importante, porque as escolas estão tendo que abrir e fechar todo o tempo, então a gente ainda não sabe. Terceiro ponto, retomando aquilo que eu já falei para você, pague a prestação, ou se você tiver que dar algum sinal, não pague mais do que 50% do seu programa, do seu curso. Isso é realmente importante, para evitar até o calote, se você por acaso, né, agências têm fechado, escolas de idioma têm fechado, e embora até o momento a gente não ouça reclamações muito sérias sobre calote,
Tudo é provável, tudo é possível nesse momento, então você tem que estar preparado também. E claro, um outro ponto importante, digamos que o quarto, se você estiver planejando a sua viagem para qualquer tempo entre agora e 2022, sempre consulte com quem está cuidando da sua viagem ou com a escola, se for de forma direta, quais são as suas opções se você resolver mudar de destino. Se você talvez não conseguir documentação a tempo, como visto, sempre defina isso antes. De novo, é uma época de muita incerteza. Eu até discuti um pouco atrás sobre o novo normal. Não tem novo normal. Tipo, acabou essa questão de novo normal. Não tem normal. Então, para evitar surpresas que seriam muito desagradáveis, siga essas etapas, mas claro, continue ainda pensando nos Estados Unidos como uma boa opção de viagem e de curso, ok? E claro, gente, você que está chegando agora, deixa o seu inscreva-se aí, assista os outros vídeos do canal, ok? Um abraço, até a próxima, pessoal!